Olá, queridos internautas, de volta com vocês o nosso querido programa Culturarte, um especial programa sobre arte, cultura, agenda para alimentar a mente, o corpo, a alma, o espírito. Agradecendo sempre a companhia de todos vocês, um beijo no coração. Audiência, enfim, a companhia de todas as vezes, todas as horas. Ainda estamos no mês de outubro, já chegando no finalzinho. Sim. E a gente sempre tentando, vamos dizer, acompanhar e lembrar e fazer referências às datas comemorativas do mês. A gente tomou isso como um roteiro, enfim, um norte, né? Exato. Como uma linha de orientação, né? Isso. Mas não precisa ser necessariamente assim. Por enquanto tá legal, tá funcionando, a gente tá levando dessa maneira. Uma enfim. Bússola, né? Uma bússola, se vocês quiserem. Para quem quem gosta de navegação, de mapa, de coordenadas geográficas. Professora de geografia, ela, aluna que astrologia, enfim. Estrela guia. Enfim. E aí, então, se vocês quiserem, enfim, fica aqui a sugestão. Pedirem algum tema pra gente estar falando, trabalhando, também, né? Também pode, também, né? Tá ligando pra cá e falando, enfim, né? Então, dia 16 de outubro foi o dia do pão, veja você, né? O pão tem um dia, né? O pão que é um alimento, acho que não tem nenhum povo que não tenha, né? Se não tem exatamente como pão, tem algo correspondente, que é o básico, né? Que também no mesmo dia é o Dia Mundial da Alimentação, exatamente por conta de falar de pão, né? Pão, alimentação, que é um alimento de base, né? O dia 17/10, dia também, um tema afim, Dia da Agricultura, né? É uma data internacional, enfim, porque no Brasil uma data no Brasil, porque internacionalmente ela é comemorada no dia 20 de março. Certo. No dia 17 também é o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza. Vocês vejam que os temas são mais ou menos, né, afins, né? Sim. E ainda falando de datas, depois a gente faz um pequeno histórico. Dia 21/10 é o Dia Nacional da Alimentação na Escola, né? Daí a importância, né? Milhares de crianças não passam fome porque, né, se alimentam na escola, daí a importância da merenda escolar, né? Tanto é que tem um dia para isso, dia 21/10, Dia Nacional da Alimentação na Escola. Dia 30/10 é o Dia da Merendeira Escolar, que é aquela que serve, né? Aquela tiazinha bacana que todo mundo, né, fica tentando saber de antemão qual vai ser o cardápio do dia, né? Fica lá, né? Tentando tirar da tia o que ela fez de bom, de gostoso. Dia 31/10, o Dia da Dona de Casa. Veja você, as donas de casa têm um dia para, né? A dona de casa. Que merece, muito merecidamente, tem um dia. Com certeza, né? E um dia assim que você sai um pouco fora dessa linha, quer dizer, não sei, né? Porque na verdade tá tudo ligado, né? É o dia 21/10, que é o Dia do Ecumenismo, né? Então, uma data também importante, muito, né? importante. Muito importante. Então, voltando ao Dia do Pão, é uma data comemorada em 16 de outubro, desde o ano de 2000, né? Para valorizar esse produto, o mais popular na mesa de todos os povos do mundo, né? Para lembrar que é um dos alimentos mais antigos da humanidade. E deliciosos, né? Eu amo. E lembrar a sua importância na alimentação diária, né? Porque, em geral, a ideia do pão é essa mesmo, né? Ele está todo dia, né? Infelizmente, milhares de pessoas não têm ele todo dia à mesa, mas ainda. Mas a importância exatamente de tentar
se dá uma data para garantir a ideia de que ele... Da importância das alimentação. Das práticas, né? Ou seja, do exercício de buscar a solução desses problemas. Né? Essa é a então, ideia. a data teve origem em Nova York, onde a União Internacional dos Padeiros e Afins a instituiu oficialmente, né? E lembrando que o pão, né, ele tem origem oficialmente, né, data de 4.000 anos antes de Cristo, e é mérito dos egípcios, né, que foram os primeiros a observarem a fermentação do pão. Né? Em geral, essas datas tem controvérsias, né? Enfim, tem historiador que diz que não, que é de tempos imemoriais, desde a pré-história, que provavelmente o ser humano já tinha observado o pão fermentado, né? Que não foi só a partir de 4.000 anos. Mas acho que a ideia é de registro, né? Ele está falando de ter registros, enfim. Né? Oficialmente é isso, né? Então, alguns historiadores acreditam que seja possível dessa maneira, mas oficialmente, né, consta, então, que os egípcios, né, 4.000 anos antes de Cristo, né, era costume até chamá-los de comedores de pão, porque era o alimento básico deles, né, que é essa concepção do pão mesmo. Né? Claro. O pão era amassado com os pés, né, e normalmente feito de cevada ou espelta. Eu não conheço essa palavra, né? Espécies de trigo de qualidade inferior, porque o trigo de melhor qualidade, claro, né, ia para a mesa da aristocracia, né? Dos faraós, né? Claro, né? Dos ricos, faraó, gente. Mas o pão não era só o alimento principal dos egípcios, ele fazia parte também da cultura, como uma unidade de medida, né? O salário das pessoas eram pagos, medidos em pães, o pão era uma espécie de moeda de troca, né? Assim como, acho que o cacau era moeda de troca, se não estou confundido, me perdoe, aqui na região das Américas, entre os povos incas, lá então no Egito era o pão, né? O número de pães acabou por se tornar um meio de pagamento, um costume que perdurou até a Idade Média, né? Com a tomada da Grécia pelos romanos é que o pão se espalhou pela Itália e depois então se disseminou por toda a Europa. Tinha o costume naquela época de se fazer uma cruz em cima do pão, né? E que originou então o corte do pãozinho, né? Como a gente conhece hoje. E aqui no Brasil o pão começou com a vinda da família real. A vinda da família real trouxe então, né, a instalação da imprensa e a impressão do primeiro jornal oficial aqui no Brasil, a instalação da Biblioteca Nacional, né? Eles trouxeram tudo, né? A receita, a farinha e os padeiros para fazer o pão. Eles faziam questão também do pão. Que chique. Então chegou aqui a partir de 1808 com a família real, né? No século XIX, né? Agora, por volta de 1900, na Primeira República, é que surgiu o pão francês, como nós conhecemos hoje, né? Como resultado de alguns padeiros que tentaram reproduzir essa baguete francesa, né? Muito conhecida, né? Na França, enfim, exatamente, foi lá que foi desenvolvida no século XVII, né? E a França então se consolidou como um centro de fabricação de pães e, claro, se disseminou pelo mundo todo. O pão de forma, por sua vez, nasceu nos Estados Unidos em 1928, quando Otto Hodewer, me perdoe em inglês aí, ele criou uma máquina que cortava o pão em fatias, né? Então aí surgiu, enfim, o pão. Pão fatiado. O pão fatiado, o pão de forma. Né? Bom, segundo uma pesquisa, né, da Organização Mundial de Saúde, o país que mais consome pão no mundo é o Marrocos. Olha que coisa impressionante. Eu achei interessantíssimo. Que legal. Eles consomem em média 100 quilos de pão por ano.
E o brasileiro... 100 quilos. 100 quilos de pão por ano, né? E o brasileiro consome 45 quilos de pão por ano. Né? É uma cifra bastante. Mas é que, enfim, é o pão sírio, né? É, o pão sírio, é que é, né, eles diferente, comem, mas tem uma diferença. Assim, sim, tá. Tem diferença. Não é um pão, talvez, né? Tão engorda, né? É um pão mais magro, se a gente puder fazer um pão magro. Esse tipo de. Então pode. Pode. Bom, lembrando, associado então à data do Dia do Pão, nós temos o Dia Mundial da Alimentação, né? E aí, a cada ano, a FAO, né? Que é uma entidade que estabeleceu, enfim, esse dia, né? Ela traz esse tema para ser discutido em todo o mundo. Né? Para este ano, como eu falei, nós temos a data, o dia comemorativo, o Dia Mundial da Alimentação, mas sempre tem um tema específico linkado nas datas. Para este ano, eles estão chamando a atenção para as mudanças que se tem que adotar frente aos impactos gerados pelas mudanças climáticas. Né? Sim. O clima está mudando, a alimentação e a agricultura também tem que mudar para se adaptar. Os impactos, verdade, os impactos que a agricultura está recebendo também pela mudança climática, exatamente, né? Pelas alterações climáticas. Pela degradação. Então, desde 2012 que eles vêm tratando do tema da alimentação associada à questão climática, ao desenvolvimento sustentável, né? E a ideia... Daí a importância, né, do meio ambiente, né, da conservação do meio ambiente, exatamente, das práticas naturais de cultivo, né, que a gente sabe que hoje em dia existem muias comunidades que trabalham assim, né, dessa forma, com agricultura orgânica, enfim, né? Que não agride tanto, né, o natureza, solo, não, né, compromete. Enfim. E os alimentos também, que depois a gente vai ingerir, enfim. Porque essas mudanças climáticas, com certeza, além de todas as outras consequências que a gente já conhece, elas também vão, digamos, atingir né, a produção de alimentos, né, claro, que vem da agricultura. Exato, com certeza. Porque se você tiver um regime de chuvas alterado, sim, né, claro, muito sol, ou secas intensas, prolongadas, enfim, nós vamos ter resultados. Ou enchentes também, né, exato, que destrói as lavouras, enfim, né. Aí você vai ter um impacto na produção, né, agrícola, né? Claro, com certeza. Então, um dos grandes problemas relacionados com as alterações do clima, né, é que principalmente aqueles que as produzem, né, que produzem o alimento, enfim, os agricultores, os produtores, né, e que produzem outros alimentos também, a gente pode pensar nos pescados, nos pescadores, né, são afetados pela elevação das temperaturas, o aumento dos desastres naturais em função do aumento de temperatura, da elevação do nível dos oceanos. Então, quer dizer, é uma série de questões aí que tem que ser levadas em conta, enfim, né? E o lançamento da campanha deste ano, além dessa questão do impacto do problema ambiental, é, então, uma campanha sem desperdício, né? Que é para a gente, então, pensar nisso, né? Como forma de não desperdiçar alimento, enfim, dada a sua importância. Claro, em função da fome e de todas essas dificuldades hoje, né? Com quase 1 milhão de pessoas no mundo não têm acesso a nenhum tipo de alimento. É precária a sua alimentação. É a compra com responsabilidade, né? Exatamente. Quer dizer, não me excedo, enfim, para depois não jogar, né? Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Olá! Estamos de volta. Assim, um pouquinho diferente, com uma roupa adequada à comemoração das datas folclóricas do dia do Halloween e do dia do Saci também, que é o folclore nacional, e a Mara vai falar um pouco pra gente.
que são duas datas comemoradas no mesmo dia 31 de outubro, né? E nós vamos começar falando do dia do Saci Pererê, né? Que é um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro, né? A história diz que ele surgiu entre os povos indígenas da região sul, né? E na verdade ele era um índio, né? Uma criança indígena, né? E teria surgido no final do século XVIII, né? E ele fazia travessuras, vivia na mata. Porém esse mito, né? Ao migrar para o norte do país, o personagem sofreu modificações, né? E recebeu então influência da cultura africana. E aí o Saci então transformou-se na figura que nós conhecemos hoje, né? Que é um jovem negro com uma perna só. Pois, de acordo com o mito, ele perdeu uma perna lutando capoeira, né? Passou a ser representado também usando um gorro vermelho, que possui poderes mágicos. Eu sempre ouvi falar no Saci, conheci o Saci, enfim, porque nós somos da cidade, né? Nossos antepassados são da cidade de São Luís do Paraitinga, enfim, e que esse é um personagem muito importante. Lá, né? Mas eu não sabia que o chapéu dele tinha poderes mágicos, né? Ele usa também um cachimbo, né? Que é típico da cultura africana. E até os dias atuais é representado dessa maneira. E ele é um menino muito travesso, ele adora, né, amarrar a crina dos cavalos, ele é muito divertido, muito brincalhão, em geral ele se anuncia assoviando, né, ele faz umas trapalhadas, ele assusta as pessoas, né, assusta cavalos, bois no pasto, né. Isso, claro, ele não tem por interesse nem intenção vamos dizer, machucar ninguém, prejudicar ninguém, fazer nenhum mal. A ideia mesmo é brincadeira, é travessura, é uma criança danada, né? Danadinha, né? E a ideia é que pra gente, vamos dizer, aprisioná-lo, ou fazer com que ele pare com as suas travessuras, né? Então aprisioná-lo dentro de uma garrafa. E aí então ele fica a nosso serviço, como o gênio da lâmpada, né? Que vai então atender um pedido nosso, realizar um sonho que a gente queira, enfim. E aí então ele para com as travessuras e nos obedece, porque caso contrário ele não obedece ninguém. Ele também é tido como protetor da floresta, né? Porque ele conhece todas as ervas, todos os chás, né, todos os medicamentos feitos a partir das plantas, né? Então é por isso que ele guarda, controla, enfim, né, é um guardião da floresta, né? Então uma das travessuras que ele gosta de fazer muito é esconder brinquedo de criança, bagunçar as roupas em cima da cama, derrubar o sal e o açúcar na cozinha, né, apagar o fogo dos fogões a lenha, no caso, né, e assustar as pessoas com forte assobio. Ele ficou muito conhecido porque Monteiro Lobato, na sua vasta obra, citava muito esse personagem, e quando então foi produzido para a televisão a partir da década de 50, ele se tornou popular, digamos assim, né? E aí se disseminou por todo o Brasil. E também o Saci aparece nas histórias em quadrinhos do personagem Chico Bento, do Maurício de Souza. Né? No Brasil, foi instituído o Dia do Saci, no dia 31, um pouco para tentar se contrapor ao Halloween, né, que se disseminou, se instalou no Brasil, ganhou adeptos, enfim, é uma festa grande hoje, inclusive no mundo inteiro, né, o Halloween, não só no Brasil. Mas uma forma de lembrar, de contemplar também o nosso folclore, lembrar da importância. As nossas lendas, nossos mitos, o imaginário aqui, né, brasileiro, né, da nossa terra, né, enfim, né. Foi instituído o Dia Nacional, o Dia do Saci, em 31 de outubro. A primeira vez que foi instituído, enfim, foi em 2005. Aí, a partir daí,
as escolas começaram, enfim, também, além de lembrar do Halloween, lembrar também do Saci, né? E aí, falando um pouco do Halloween... Sim, né? E também no dia comemorado, né, no dia 31 de outubro, né, a véspera, na verdade, do dia de Todos os Santos, né? É comemorada essa data especialmente nos países anglo-saxônicos, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, enfim. Originalmente ele é comemorado na Irlanda, né, pelos povos celtas, uma tradição celta. Porque eles acreditavam que os espíritos dos mortos sairiam dos cemitérios para tomar posse, enfim, dos corpos dos vivos. Dos vivos, sim. Enfim. E, então, para assustar os fantasmas, os celtas enfeitavam suas casas com objetos assustadores. Né, uma espécie de defesa. Caveira, ossos, enfim. Com nabos, enfim. Acendiam velas, dentro, né? Da careta do se fantasiavam também. Eles se fantasiavam sempre de maneira a espantar esses espíritos, para afugentá-los, né? Para não se deixar possuir, né? Exatamente, isso. Tinha também tradição de se oferecer bolos, doces, leite, né? A ideia era acalmar os visitantes do além, entendeu? Tudo ou era para espantar ou então para acalmar, entendeu? A ideia era se defender. Porém, era uma festa pagã, né? E foi condenada pela Igreja Católica. Na Idade Por Média, isso, né? chamada também de Dia das Bruxas, né? De uma maneira pejorativa. Enfim. Por isso que se fala Halloween, Dia das Bruxas, né? E na verdade, nós estamos aqui de bruxas, porque a ideia, né? A gente entende que tudo isso é um imaginário, né? De cada povo, né? Tem a ver com a mitologia de cada povo e em respeito às sabedorias, né? De cada cultura. A gente está aqui assim vestida e falando também do Saci, porque tem a ver exatamente com cultura, com costumes, tradições e outras antigas, muito antigas, né? Exatamente. Hoje o Halloween foi adaptado para festejos mais infantis, se oferecem doces, né, para as crianças, né? É uma troca, né? As crianças saem nas casas. Doces ou travessuras, né? A travessura, o Saci também, né? Exatamente, essa travessura, a ideia de alma penada, enfim, que vem para perturbar, entendeu? Quer dizer, e o que a gente pode fazer para amenizar isso tudo, esse mundo invisível, né? Que a gente não vê, que não entende, não toca. E isso assusta mesmo o ser humano, né? Então esses rituais, essas tradições todas folclóricas, a gente entende que é para o ser humano um pouco saber como lidar, né, com isso, né? O chapéu de bruxa é a ideia do contato, né, com o céu, né, do imaginário, da uma mente que voa, mas também tem a ver com sabedoria das bruxas, né, das mulheres sábias que usavam suas vassouras, né, enfim, né, e com conhecedoras de ervas, né, bruxas a gente estudou que é tradição passada oralmente de boca a boca, ou seja, a raiz etimológica, bruxa, mulher sábia, né, que fazia ensinamentos das mulheres sábias, enfim, e a gente acredita assim. Então a gente comemora e parabeniza a todos os povos por sua cultura, a cultura de cada um, sempre procurando, falando de ecumenismo, também de respeito às culturas de cada povo. De cada povo. Hoje não vai ser possível a gente passar a agenda cultural, porque, enfim, era muita data. É um dia especial, né? E a gente achou que era mais interessante estar falando dessas tradições, desses mitos, né? E a gente vai ficando por aqui, e a Tânia vai encerrar, então, com um texto muito bonito que vai contemplar toda essa gama de mitos, enfim, né? É um texto da nossa tia, lá de São Luís do Paraitinga também, que ela ouvia a minha avó falando dessas lendas, né, do Saci, do Boitatá, das bruxas, né, porque essas histórias vieram também de Portugal,
E que a nossa bisavó também contava já, entendeu? Então são culturas que se entrelaçam. Misturaram e se entrelaçam. Né? Então esse texto da nossa tia Helena, irmã da nossa mãe, fala um pouco disso daí, falando dessas... que vem lá de São Luís Paraitinga, que é a nossa cidade. Então hoje eu vou encerrar o Culturarte contemplando com esse texto maravilhoso da minha tia a todos vocês. Magia Verde. Era um mar, desafiando a lei da gravidade. Subia pelas montanhas e derramava-se pelos vales. Quando o sol nascia no horizonte, suas folhas tingiam-se de um verde dourado, como um bosque encantado de um conto de fadas. Seus cachos de pérolas rubras recendiam um perfume inebriante que fazia o sol tremer no firmamento. Suas folhas chilreavam como um passarinho que, ao sabor do vento, sussurravam seu nome envolvente: café. Num romântico idílio, o sol beijava aquelas ondas verdes, inebriado pelo seu perfume. À tarde, porém, o sol rubro de cólera se escondia atrás da abóbada celeste, enciumado por deixar aquela onda verde envolver as estrelas cadentes que diluviavam por entre o cafezal. E na imensidão do infinito, uma música cósmica enchia o espaço como uma sinfonia de Villa-Lobos. Pirilampos emprestavam um tom de magia à noite, piscando por entre sacis e mulas sem cabeças. As bruxas, montadas em suas vassouras de guanchuma, apanhavam enormes urupês, feitos guarda-chuva, para se abrigarem dos pingos de prata que a lua derramava sobre a terra. Com a cara redonda e pálida, a Selene misteriosa, curiosa, tentava desvendar os mistérios deste mar verde e bruxo, que trazia recôndito um mundo de entidades fantásticas. Boitatás rolavam como pequenas luas de fogo por entre as folhas que não mais eram verdes, e sim prateadas. Cavaleiros negros, montados em mulas sem cabeça, galopavam em busca de raios de prata ou de miríades de estrelas, para ofertarem às princesas caboclas enfeitiçadas em troca de um ósculo com sabor de café. Um baile mágico animado por entidades fantásticas soltavam notas musicais pelo espaço, aos sons da modas de viola. Lobisomens, porém, começavam a uivar tristemente, anunciando que a madrugada vem rompendo e o encanto ia terminar. As estrelas tristes vão se apagando no céu. A lua, de pálida, enrubesce, encolerizada por não querer se recolher atrás do horizonte, onde Morfeu a espera. Nesse momento, um galo canta. A magia desaparece. Só se ouve o farfalhar das folhas com o passar dos ventos fantasmagóricos que voltam ao lugar de onde vieram, para retornarem quando a noite feiticeira e mística chegar, trazendo nos raios da lua as poções mágicas da bruxaria. O sol nasce com uma cara risonha e feliz e vai tingindo de dourado
as verdes folhas do cafezal, que ululam ao sabor do vento, que as acaricia e as refresca do calor do sol prepotente. E o cafezal, a floresta suada e rica dos trópicos, espera a noite para se transformar nos bosques transilvânicos da nossa magia cabocla. Helena Santos de Moura.